Paz seja convosco, meus amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, a sua casa, a sua família. Amém? Nós estamos na série Pão na Mesa, essa série que é uma vez por semana e que você possa aproveitar aquilo que Deus tem disponibilizado para você. Amém? Que você possa degustar essa palavra tão profunda, tão maravilhosa. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 4 a 6, está escrito: as armas do nosso combate não são humanas, mas são armas de Deus, poderosas para a destruição das fortalezas contra Deus. Essas armas podem derrubar os argumentos daqueles que se levantem com orgulho contra o conhecimento de Deus. Essas armas espirituais são capazes de levar o entendimento à obediência voluntária a Cristo. E estamos prontos a usá-las eficazmente contra todos os que são rebeldes a Cristo, mas só depois de terem vocês mesmos decidido obedecer plenamente. Glória a Deus. Paulo começa falando sobre as armas que tem utilizado na luta para pregar o Evangelho de Jesus. São armas espirituais poderosas em Deus para destruir toda e qualquer oposição. Ele não prioriza artifícios humanos, mas restringe a eficácia do seu ministério à intimidade com Deus. Aleluia. Queridos, as nossas armas não são humanas. E aí nós nos lembramos de quantas vezes nós precisamos de estratégias. Eu me lembrei de um sonho que eu tive há algum tempo, onde nesse sonho era me dado um feixes de armas, de ferramentas, e essas ferramentas eram muito grandes e eram dadas a mim. E essas ferramentas eu entendo hoje o quanto que eu precisei e preciso delas no meu dia a dia. E realmente nós precisamos das armas certas, da ferramenta certa para o trabalho certo. E Paulo está dizendo que não é na nossa capacidade humana, no nosso achismo, na nossa intelectualidade, nada disso. Mas é através do poder do nome de Jesus. Então, o nosso combate não são humanos, mas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quero reportar você a tomada de Jericó, onde a Bíblia fala que as muralhas caíram pelo poder de Deus. Não foi uma vitória humana, física, uma luta de guerra corporal, mas foi através da obediência e da palavra de Deus. Essas fortalezas caíram por terra. Estas armas podem derrubar os argumentos daqueles que se levantam com orgulho. E Paulo coloca isso justamente porque a nossa tendência humana é nos gloriar em nós mesmos e achar que nós podemos realizar ou fazer alguma coisa, e na verdade tudo aquilo que, se Deus permite nós fazermos, é porque tudo aquilo que nós fazemos provém dele. Amém? Então nós temos que submeter tudo aquilo que nós somos à obediência voluntária de Cristo. E aí Paulo diz que, feito isso, então nós estamos prontos a usá-las com eficácia para derrotar toda e qualquer oposição, se nós mesmos tivermos decidido obedecer plenamente. Então, na posição certa, Paulo diz que nós teremos sucesso e vitória. Eu li o texto de Esdras 5:2, onde está escrito que se levantou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus os enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Ageu 1:12. Queridos, essas duas passagens que eu li de Esdras e Ageu está falando, na verdade, da mesma situação quando Esdras volta a Jerusalém, um pouco depois de Zorobabel. Zorobabel é o governador de Judá. Esdras é o escriba, o doutor da lei. E Josué, ele é o sumo sacerdote. Essas pessoas estavam empenhadas
na edificação da casa de Deus. Mas qual era o cenário? Jerusalém estava destruída, não havia adoração, não havia templo. O povo estava corrompido na sua fé, na sua herança em Deus. Havia na cidade um grupo de pessoas idosas que se lembravam e choravam quando se reportavam a construção tão suntuosa que o rei Salomão havia feito, o templo do rei Salomão tão suntuoso. Então havia essas lembranças, a cidade destruída e um povo, um grupo de pessoas que voltaram do cativeiro e não estavam interessadas nas coisas de Deus, mas eles queriam organizar e levantar as suas próprias vidas. Então, Esdras, ele vai com esse objetivo de edificar a casa de Deus. Eu pergunto para você, quando você se levanta, quando você se coloca para edificar as coisas de Deus, para se posicionar diante do Senhor, o que acontece? Geralmente nós enfrentamos muita oposição. E foi o que aconteceu. A Bíblia fala lá no capítulo 4 de Esdras, que os inimigos se levantaram e paralisaram aquela obra por 16 anos. Um pouco à frente, Neemias, nós vamos ver a mesma situação se repetindo na construção dos muros. Então se levanta também os inimigos para impedir aquela obra. Amados, conosco é a mesma coisa. O inimigo, ele se levanta para impedir aquilo que nós estamos realizando para o Senhor, mas hoje Deus nos dá ferramentas, hoje Deus nos capacita para que nós não recuamos, para que nós não fiquemos paralisados. Em nome de Jesus, o apelo de Deus era: reconstruam o meu templo. E é exatamente isso que o Senhor fala para nós hoje. O apelo de Deus continua sendo o mesmo: reconstruam o meu templo. O templo naqueles dias não existia e um altar começou a ser reedificado. Deus continua dizendo para nós, nessa volta de igreja, nesse retorno parcial da igreja: reconstruam o meu templo. Ao mesmo tempo, Ele diz para nós que somos o templo do Espírito Santo: reconstrua a minha morada em você. Lá em Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 5, que eu não vou ler nesse áudio porque vai ficar muito longo, mas depois você pode ler. Nesse texto, a Bíblia mostra a realidade espiritual daquilo que estava acontecendo. Enquanto no mundo físico, Esdras, Ageu, Zacarias, Zorobabel, Josué estavam enfrentando a oposição, enfrentando muitos problemas que talvez hoje você também possa dizer: eu estou com muitos problemas. Talvez aos teus olhos você não vai vencer. Talvez a situação seja tão adversa na tua vida. Mas no mundo espiritual, Deus entrou com providência. A Bíblia fala que um anjo mostrou a Zacarias a condição do sumo sacerdote Josué. Ele estava ali em pé e Satanás fazia acusação contra ele, porque Satanás enxergava no mundo espiritual que as vestes dele estavam sujas. Deus, ele repreende através do anjo toda aquela acusação de Satanás, e Deus então começa a realizar uma obra. Então a Bíblia fala que o anjo, ele dá ordem para que se tire as roupas imundas de Josué, e ele diz assim que vai remover os pecados e agora vai dar uma roupa de festa. Essa roupa de festa era uma roupa cerimonial usada só em circunstâncias especiais. E aí ele diz assim: também precisa colocar um turbante limpo sobre a sua cabeça. E foi colocado o turbante limpo e vestiram as vestes novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Qual era a realidade? Restaurar o altar, o local do sacrifício. No mundo espiritual, Josué, atacado pelo acusador. No mundo físico, Josué começou a oferecer sacrifícios a Deus. E o que estava acontecendo? Uma grande guerra espiritual, guerra que nós enfrentamos, queridos, a cada dia. Foi dada uma roupa de festa, uma nova condição foi dada para eles, a mesma condição que Deus entrega para mim e para a tua vida. Um turbante limpo representa uma nova unção que é derramada sobre a nossa vida hoje, em nome de Jesus. No versículo de 6 a 10, tem umas promessas de Deus aí, depois você vai ler também, mas
Deus está dizendo para Josué, a partir de então, dessa nova condição, dessa nova unção, eu coloco você, através da obediência, numa posição de honra. Você vai estar na minha casa, você vai estar nos meus átrios, você vai estar cuidando das minhas coisas. Ele diz no versículo 8, que viria sobre eles o renovo é Jesus. Isaías capítulo 11 está dizendo do broto de Jessé, o renovo que vem sobre nós. Deus tem renovo para a tua vida. No versículo seguinte de Zacarias, Deus está dizendo para Josué assim que aquilo que Deus estava fazendo seria gravado, na pedra está gravado sobre nós. Quando eu leio sobre pedra, eu me lembro que eu estou firmada sobre uma grande rocha que é Jesus. E quando Deus diz que vai gravar, Ele está dizendo assim, o que eu faço na tua vida não é passageiro, mas eu vou registrar, eu vou gravar. Aleluia. E no último capítulo, no último versículo, aliás, no 10, está escrito que cada um chamaria o seu companheiro debaixo da figueira, debaixo da videira. E haveria no meio deles paz, prosperidade. Amém? E Miqueias 4:4 traz esse mesmo versículo, dizendo que Deus tiraria todo o medo, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Queridos, em nome de Jesus, amém? Quando nós estamos passando por situação difícil, guerra espiritual, batalhas, nós sentimos medo. Mas Deus hoje tira as roupas sujas, envelhecidas, desgastadas da guerra. E o Senhor hoje coloca vestes de festa, porque o tempo de cantar chegou para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu declaro a bênção de Deus sobre você. Amém? Eu profetizei junto com a igreja algumas orações que nós repetimos. Caso você queira, ela está lá na nossa gravação do YouTube, você pode acessar, mas caso você queira, eu também posso mandar para você no seu particular, tá bom? Deus abençoe. Siga minhas redes sociais, Pastora Neide Cassimiro, no Insta, no Facebook, no Twitter, amém? E que Deus possa abençoar a tua vida tremendamente. Quero declarar a bênção de Deus sobre você em nome de Jesus.